E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Antônio Augusto de Queiroz, jornalista, analista, consultor político, mestre em políticas públicas e governo pela Fundação Getúlio Vargas. Muito bom dia, Toninho. Tudo bem com você? Bem-vindo ao Jornal Brasil Bom dia, Atual. como é que vai? Tudo bem? Boa semana para nós. A gente vai falar sobre a nova configuração do Congresso Nacional, a reeleição dos presidentes das casas, tanto do Senado como da Câmara. Lembrando que na última quarta-feira, 513 deputados tomaram posse, 201 deles calouros na casa, cumprindo seu primeiro mandato. No Senado, a votação renovou um terço das cadeiras, ou seja, 27 dos 81 senadores iniciaram seu mandato na última quarta-feira. Toninho, como é que você avalia esse novo Congresso que tomou posse na semana passada, a reeleição tanto de Rodrigo Pacheco como Arthur Lira para a presidência das duas casas? Como é que você vê essa correlação de forças nesse governo de Lula? Esse Congresso ele é muito conservador ou mais conservador que a legislatura que encerrou? Como é que você avalia os próximos passos desse Congresso Nacional? Pois é, seguramente o novo Congresso é o mais conservador de todos os tempos, no período pós-redemocratização. É um Congresso que a gente pode classificar liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, conservador em relação aos comportamentos e valores e situado à direita do espectro político, inclusive com a fração expressiva de parlamentares de extrema direita. De modo que é um Congresso que, na hipótese da eleição do Bolsonaro, seria trágico para o Brasil, porque se aliaria à pauta do governo que era direcionada para o desmonte da máquina pública e a agressão às conquistas do processo civilizatório, especialmente em favor de minorias sociais. Né? Felizmente, o presidente Lula foi eleito e o Poder Executivo, tendo o mínimo de coordenação, faz com que o pêndulo do Congresso se direcione mais para as propostas governamentais do que aquelas convicções originais do parlamento. Né? Então, se é um parlamento mais à direita do espectro político, a tendência é que o governo leve esse parlamento mais para o centro, mas não conseguirá levar para a esquerda, de modo que é preciso muita capacidade de articulação, e o presidente Lula já deu essa demonstração ao conseguir, numa composição, no entendimento, apoiar e eleger os presidentes da Câmara e do Senado, né, garantindo que terá uma atuação de independência da presidência dessas casas, e isso é extremamente importante, de modo que essa eleição da presidência da casa é uma primeira demonstração do governo de que faz e cumpre acordo e que a esperança é de que os presidentes das casas se comportem com independência e, ao fazer isso, o governo certamente conseguirá reunir maioria para aprovar, inclusive, emendas à Constituição. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso com base num critério objetivo. A eleição no Senado, o Pacheco, que teve o apoio do presidente Lula, teve 49 votos. Foi o limite do número de votos para aprovar emendas à Constituição. Mas isso não significa que a base do governo esteja limitada a isto, porque alguns parlamentares que votaram no Rogério Marinho, adversário do Pacheco, não o fizeram por serem oposição ao governo federal, mas por questões regionais em relação ao Pacheco e seus apoiadores, e também por uma fração lavajatista lá que queria um acerto de contas com o Supremo, e o Pacheco não está disposto a isso. Isso no Senado. Então, a base no Senado tende a ser, em algumas votações, superior aos 59 votos que o Pacheco teve. Na Câmara, o parâmetro melhor que a gente pode ter é a votação da Maria do Rosário, que foi candidata do PT para a mesa diretora. Ela obteve 371 votos, contra 134 de parlamentares que votaram em branco. É esse o número dos radicais da Câmara, que não votam no PT ou nas propostas do PT em hipótese nenhuma, porque negaram voto a Maria do Carmo, mesmo fazendo parte de uma chapa de comum acordo. De modo que vê-se que, com base nos critérios da eleição da mesa,
o governo consegue, com articulação política, ter maioria para votar suas matérias. Então, o Congresso é muito conservador, mas o governo tem condições de levá-lo mais para o centro e, portanto, aprovar a sua pauta mediante um entendimento com essas forças políticas em base republicana, sem necessidade de orçamento secreto, como fez o governo anterior. Pois é, Toninho, mas aí eu quero uma avaliação tua exatamente sobre esse papel que o Arthur Lira vai desempenhar, por exemplo, na Câmara. Depois a gente fala também do Rodrigo Pacheco no Senado. São 23 partidos que têm representação na Câmara. O Partido Liberal, do Jair Bolsonaro, é sempre bom a gente lembrar, tem a maior bancada com 99 deputados e depois, em seguida, vem a Federação dos Partidos, que é formado pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Verde e Solidariedade, com 81 deputados. Como é que você avalia essa correlação de forças? Você já deu os primeiros sinais para a gente, como é que você está, enfim, olhando, enxergando essa relação, mas a partir da eleição dos outros cargos que são muito importantes dentro da direção da Câmara dos Deputados, essas secretarias, as vice-presidências, eu queria que você falasse também sobre a importância desses partidos nesses cargos que podem, inclusive, definir o que será ou o que não será colocado em discussão e votação pela Câmara dos Deputados. Pois é, a pauta da Câmara dos Deputados é definida pelo presidente e pelo Colégio de Líderes. O Lira, na minha avaliação, diferentemente das avaliações correntes, ele é devedor do PT. Ele conseguiu a votação mais consagradora que um presidente da casa já teve. 464 votos, 30 votos a mais do que a segunda maior, que foi do João Paulo Cunha em 2003. Isso aconteceu graças aos votos do PT. Ele só teve 5 votos brancos, né, e, portanto, teve uma maioria consagradora e é devedor do PT. Além disso, o Lira costuma cumprir os compromissos, e o primeiro deles foi de não colocar a primeira vice na mão do PL, que seria um risco. Na hipótese dele não poder presidir uma sessão, o vice-presidente da Câmara, que é quem, na maioria das vezes, preside as sessões do Congresso, na ausência do presidente do Congresso, presidente do Senado, então seria uma temeridade colocar alguém do PL, que é o principal partido adversário do presidente Lula, como vice-presidente. E ele colocou, então, alguém dos republicanos. Então já cumpriu aí o primeiro compromisso. Vai cumprir os demais, que é a distribuição nas comissões. E, então, colégio de líderes, onde o governo reúne maioria, e o presidente da casa, que tende a ter uma postura de independência, porque se não tiver, ele pode até criar dificuldade nos 2 primeiros anos do governo Lula. Mas o governo Lula tem 4 anos de mandato. E ele não poderá ser reeleito para a presidência da Câmara, pela 3ª vez. Vai ficar aí 2 anos no sereno, contra o governo federal, se for hostil ao governo, e os cailheiros cuidando dele lá no estado de Alagoas. Então, o Lira é inteligente o suficiente para não criar problemas para o governo. De modo que, em relação a isso, eu acho que vai se cumprir. O que é necessário é que o governo tenha a coordenação necessária, porque, do ponto de vista de mesa, embora majoritariamente as forças que estejam lá não sejam alinhadas ao PT e ao governo Lula, mas quem tem a palavra é o Colégio de Líderes nas reuniões para pautar as matérias e o presidente da casa, que promete uma postura de independência. Além disso, há de se registrar o seguinte: quando a gente compara 2003 com 2023, ou seja, o primeiro mandato do presidente Lula e o terceiro mandato do presidente Lula, a gente verifica o seguinte: a oposição formal agora é menor do que a de 2003. Em 2003 era uma oposição de 190 deputados, majoritariamente oriundos do PFL e do PSDB, que foram os únicos 2 partidos que se acabaram, estavam se diminuindo substantivamente, mas se mantiveram em oposição intransigente nos 4 governos do PT. A oposição atual, formada basicamente pelo PP e pelo PL, são partidos que historicamente fizeram parte da base de sustentação dos 4 governos do PT. Portanto, são partidos muito pragmáticos. Então, se a gente pegar os partidos que são oposição no Congresso, a gente vai verificar que algo em torno de 2/3 deles é formado de gente pragmática e 1/3 de radicais, que são esses 134 que eu mencionei, que não apoiaram a candidatura da Maria do Rosário.
Aí, Toninho, eu queria que você falasse também sobre a composição de uma das comissões que é considerada como a principal comissão, tanto da Câmara como do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nesse início de governo do presidente Lula, como ela pode ser importante para a colocação na pauta de votações, enfim, de projetos que são de interesse do governo. Pois é, a Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados, é fundamental. Ela é a última comissão que analisa todos os projetos. Então, ele passa por todas as demais comissões e a Comissão de Constituição e Justiça é a última. De modo que ela dá, na prática, a palavra final e calibra a liberação ou não de determinadas matérias para deliberação diretamente no plenário, exceto que houver um pedido de urgência para levar direto ao plenário, né? E realmente é uma comissão muito importante. O acordo feito em torno da mesa garante ao PT, no primeiro ano, a presidência dessa comissão. E, em dado momento, o próprio PL irá presidir, mas o acordo é que não seja entregue a um bolsonarista radical, que seja presidido por alguém que seja republicano e que não vá utilizar aquele espaço para fazer luta política. Então, tem esse compromisso em relação à composição da comissão. Lá, a duração é de 1 ano o mandato na Câmara. Já no Senado, a composição da comissão, quer dizer, a duração do mandato é de 2 anos. E certamente será presidida pelo União Brasil ou pelo MDB, que são 2 partidos cujos nomes a serem indicados já estão previamente alinhados ao governo, de modo que no Senado não há maiores riscos e na Câmara, pelo menos nesse primeiro ano de governo, tem-se a segurança de que será alguém do PT e nos próximos anos de outros partidos, mas com postura de independência e de equilíbrio. Agora vamos falar um pouquinho dessa dança das cadeiras, tanto na Câmara como no Senado. Como é que você avaliou, Toninho, o resultado dessa eleição a partir do início, né, das federações partidárias, né? Porque antes você tinha uma fragmentação, uma quantidade de partidos incrível, tanto na Câmara como no Senado. Como é que você avaliou já essa primeira experiência com o uso das federações partidárias, enfim, a união desses partidos para formar blocos? Pois é, a criação de federação, do ponto de vista da governabilidade, e para aumentar o número de cadeiras no parlamento dos partidos é fundamental. Você reduz o número de representações com as quais se precisa negociar, no caso da governabilidade, e aumenta o potencial de ocupar vagas ou converter votos em mandatos, porque quanto mais votos tiver um partido, mais chance ele tem de se beneficiar na distribuição do chamado sistema de sobras, que distribui pelo menos 50% das vagas ao parlamento, né? De modo que foi muito benéfica aos partidos que tiveram eleição mediante federação. Por exemplo, o PT, o PCdoB e o PV, separadamente, eles teriam ali pelo menos 10 cadeiras a menos. Juntos, na federação, eles tiveram muito mais. O PSB quase foi extinto nessa eleição, perdeu quase metade da bancada. Se tivesse uma federação, teria acrescentado pelo menos 1/3 em relação às vagas que ocupa atualmente, né? Então é muito benéfica desse ponto de vista. Qual é o problema da federação? É que o partido tem que se manter junto também na eleição municipal, e aí há muita disputa. Mas vários partidos, e com certeza todos aqueles que não atingiram o quociente eleitoral para eleger parlamentares e se beneficiarem do sistema de sobra, ou que não atingiram a cláusula de barreira, por uma questão de sobrevivência política, eles vão ter que se fundir com o partido pré-existente ou ingressar numa federação pré-existente, de modo que esse elemento da federação veio para ficar. Então, muitos partidos tenderão a ingressar ou a formar federações para otimizar a sua votação com vistas ao preenchimento de vagas no parlamento, de um lado, e de outro, ter maior capacidade de negociação e poder no âmbito das casas legislativas. Toninho, para a gente falar agora do Senado, a gente tem a eleição do Rodrigo Pacheco, como você lembrou, 49 votos, mas no Senado a eleição do presidente da Casa foi também alvo de uma grande concentração de força dos partidos conservadores, principalmente aqueles ligados ao bolsonarismo, na tentativa de eleger o candidato simpático
a causa bolsonarista. Como é que você avalia essa relação de forças com essa derrota dos bolsonaristas na eleição para a Câmara, para a Casa com o Rodrigo Pacheco? Como é que você vê os próximos movimentos dessa ala mais radical, mais extremista? Pois é, o problema é o seguinte: de fato, lá no Senado tem um grupo de parlamentares, de senadores eleitos pelo PL e por partidos que circundam o PL, que eram da base raiz do Bolsonaro, bastante significativo. Eles não chegam a ter número suficiente para propor uma CPI, mas com apoio de independentes pode chegar a isso. Agora, essa eleição definitivamente não reflete a correlação de forças real no parlamento. A direita extremada não tem 32 votos no Senado Federal. Isso aí com certeza absoluta. O que houve é que mesmo gente do partido do presidente da Câmara, dos presidentes do Senado, por discordar especialmente do Alcolumbre, que é uma espécie de padrinho do Pacheco, não votou no Pacheco. Eu cito dois exemplos: o senador Nelsinho Trade e o senador Lucas Barreto. Esses dois deixaram de votar no Pacheco por conta da relação de rejeição a um dos apoiadores do Pacheco. E alguns outros parlamentares, algo em torno de 7, 8, que são chamados lavajatistas, deixaram de votar no Pacheco porque ele é contra a CPI da toga. Eu acho que acertadamente. Acho que o Senado não tem que ficar querendo investigar o Supremo Tribunal Federal, nem punir juízes por discordar das suas decisões. Então, essa votação no Senado, ela definitivamente não reflete a relação governo-oposição. De qualquer maneira, lá é uma casa que vai merecer um cuidado especial, porque tem um número significativo, algo em torno de 23, 24 parlamentares radicalizados, né, e que pode, somado a alguns independentes, querer criar CPIs para criar dificuldades para o governo. E por isso a eleição do Pacheco foi fundamental, porque ele pode, em certa medida, dificultar a instalação dessas CPIs que podem vir a travar a casa, a paralisar a casa. De modo que a eleição do Pacheco foi extremamente importante. E outro dado: se ela tivesse se dado no dia 2 e não no dia 1º, o Marinho certamente, depois daquela denúncia do Marcos Duval, não teria tido pelo menos 10 votos a menos. Teria tido pelo menos 10 votos a menos, porque os lavajatistas certamente voltariam atrás diante daquele escândalo revelado pelo Marcos Duval e não se aliariam com um candidato que defendia esse tipo de postura. A gente está conversando com o Antônio Augusto de Queiroz, jornalista, analista, consultor político, mestre em políticas públicas e governo pela Fundação Getúlio Vargas, fazendo uma avaliação da nova configuração do Congresso Nacional, a reeleição dos presidentes de ambas as casas. E o Toninho, como a gente carinhosamente se acostumou a chamá-lo, é ex-diretor de documentação do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ele também foi o idealizador e coordenador da publicação Cabeças do Congresso. Toninho também é autor dos livros Por Dentro do Processo Decisório, como se fazem as leis, e Por Dentro do Governo, como funciona a máquina pública. Portanto, o Toninho tem experiência bastante e acompanha há muitos anos todo esse processo. E a partir dessa tua experiência acumulada, Toninho, a gente pode avaliar que o presidente Lula terá, digamos, aquela chamada lua de mel de 100 dias com o Congresso Nacional, onde ele consiga colocar em votação e talvez aprovar os seus principais pontos de legislação para o seu plano de governo, seu programa de governo? Pois é, o presidente Lula tem absoluta convicção de que foi eleito numa eleição muito apertada, com diferença em torno de 1% em relação ao seu adversário, que tem uma oposição que é consistente, embora não tenha sozinha capacidade de impedir a aprovação de emenda à Constituição, nem mesmo de criar CPI nas duas casas, mas o fato é que o Congresso tem uma composição muito conservadora do ponto de vista dos valores e muito liberal e fiscalista do ponto de vista econômico e de gestão. De modo que é preciso também calibragem nas propostas. Por exemplo, o governo não teria voto suficiente
para simplesmente revogar o teto de gasto ou revogar a reforma trabalhista, né? Vai ter que ter uma calibragem em relação ao teto de gasto, criar um mecanismo que seja mais eficaz, mas que também não ingesse o governo. Em relação à reforma trabalhista, corrigir os excessos havidos, e houve muitos excessos em relação a isso. Essa questão, por exemplo, do desempate no CARF, vai ter algum tipo de entendimento a respeito dessa emenda, dessa MP, porque tem uma rejeição no Congresso grande, porque tem uma presença forte de setores que se beneficia da regra anterior. Né? Então vai ter que ter um entendimento em que a decisão do Estado prevaleça, mas e não a do contribuinte, como foi instituído lá atrás, mas o fato é que vai ter que ter negociação em relação a essa matéria. Então, a palavra calibragem é a mais adequada para esse momento. Ou seja, o governo pode sim e terá tranquilidade para aprovar suas agendas, mas vai ter que refletir essa correlação de forças, e ela já está refletida no próprio governo, na medida em que tem um vice-presidente, um perfil mais liberal, né? E tem uma ministra do Planejamento, também com esse tipo de perfil, né? Já indica que as ações do governo, em primeiro lugar, passarão por algumas instâncias tripartite, com a presença de trabalhadores, empregadores e governo, né? E, no caso, por exemplo, da reforma tributária, haverá amplo debate no âmbito do Conselhão e em outras instâncias em que os governadores vão participar, de modo que já vem mais ou menos equilibrado, calibrado essa proposta do Executivo, que vai ter que ser pactuada internamente. Quando chegar ao Executivo, já chega numa dimensão mais aceitável, vamos dizer assim, pelo Parlamento, e aí, a partir dali, se estabelece a negociação republicana em termos do conteúdo, ou seja, para atender e formar maioria no parlamento capaz de fazer uma reforma que vá na linha do que defende o governo, que é o reconhecimento da ciência, combater o negacionismo, a defesa da justiça e da inclusão social. Agradecer a participação do Antônio Augusto de Queiroz, consultor político, mestre em políticas públicas e governo pela Fundação Getúlio Vargas, fazendo aqui no Jornal Brasil Atual uma avaliação da nova configuração do Congresso Nacional. Toninho, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, bom trabalho, a gente continua em contato para a gente fazer mais avaliações ao longo desse ano, tá certo? Perfeito, Rafael, um abraço. Conversamos com Antônio Augusto de Queiroz, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.